Bom dia, gente linda do meu core, como que vocês estão? Estamos aqui para o nosso primeiro encontro do Desafio 10 Dias, que é um aquecimento para o nosso evento que vai acontecer no dia 18 do 1 às 20 horas, Visão Empresarial. E por que é que eu decidi fazer esse desafio? Antes da gente entrar aí no grande desafio, quero trazer para vocês uma plausibilidade de por que é que eu decidi fazer esse desafio. Então, bora lá que eu vou encaminhar aqui esse aviãozinho para várias pessoas. Já peço para você que está chegando fazer isso comigo. Convidar o maior número de pessoas, empresários, empreendedores que queiram aí se desafiar a viver o seu melhor nos próximos 10 dias. Bora lá comigo? Aqui, encaminhado com sucesso. Lívia, bom dia! Seja bem-vinda! Esse, então, é o nosso primeiro episódio, o episódio de aquecimento do nosso grande evento que vai acontecer no dia 18 do 1, Visão Empresarial. E por que é que eu decidi, então, fazer este desafio? Primeiro, por conta da minha experiência aí nos mais de 18 anos como consultora de empresa. Eu vi muitas empresas, muitos negócios excelentes, com excelentes resoluções de problemas, com excelentes produtos e serviços, que iria ajudar muitas pessoas fecharem, ficarem para trás no meio do caminho. Por esses 10 motivos que eu vou trazer para vocês aqui nos próximos dias. E eu vejo muita empresa que tem potencial, que hoje fatura X, mas que pode faturar 2, 3, quiçá 4X a mais, se ela colocar em prática esses 10 passos que eu vou dar aqui durante os próximos 10 dias. E eu quero você comigo. E para que a gente comece esse desafio de uma forma bem alinhada, eu quero trazer aqui algumas regras antes da gente começar a falar exatamente o que você precisa fazer em cada dia do desafio. Então, a primeira regra que eu trouxe aqui é que assim, primeiro você vai fazer, depois você vai melhorar. Simplesmente você vai fazer, vai se permitir fazer. Depois você vai melhorar com o tempo. Você só consegue melhorar aquilo que já existe. Aquilo que não existe, que está na sua cabeça e que você tem medo de trazer aqui, de externalizar, não tem como melhorar. Não tomou forma, não tomou jeito, não existe. Então, primeiro você faz comigo aqui, depois você melhora. Essa é a nossa regra número 1. Tudo o que a gente conversar aqui, você vai se permitir fazer. A gente vai evitar palavras do tipo, não sei, por onde eu começo, como é que faz, eu fiquei na dúvida. Você vai fazer e depois vai melhorar. Essa é a primeira regra. A segunda regra é, se você treinar, você fica bom. Toda vez que você estiver fazendo, você se colocar em movimento, você está treinando. E quanto mais você treina, mais você vai ficar bom naquilo. Só existe... não vou falar que só existe um caminho, porque eu acredito que vários são os caminhos e você vai encontrar o seu. Mas as formas que eu vou trazer aqui são muito assertivas para que você tenha resultado na tua vida, no teu negócio, para que você atraia o teu cliente ideal aí e lucre 2 vezes mais. Bom dia, Renivaldo, bom dia. Lívia, bom dia, novamente. Entrando aqui a Ju também, bom dia, a galera tá chegando, vamos lá então. Qual que é a terceira regra nossa aqui? Você vai se permitir se colocar em experimentação. Muitas vezes a gente vai para um curso, para uma imersão, a gente participa de aulões, a gente assiste uma live, lê um livro, mas a gente não coloca aquilo em prática, a gente não se permite experimentar aquilo que você aprendeu ali, aquilo que foi apreendido. Você não se permite experimentar, viver aquilo. E aí muitas vezes as pessoas falam assim, não funciona para mim,
mas eu não tenho tempo de fazer isso, mas isso no meu negócio não é bem assim que acontece. Aí você vai colocando pontas, mas daí quando pergunta assim, mas você experimentou? Você colocou aquilo em prática? E aí a pessoa fala, não, mas no meu negócio não funciona. Como que você vai saber se não funciona se você não se permitiu experimentar? Não existe a menor possibilidade de funcionar. Andréia, sua linda! Beijo! Cris, bom dia! Sejam bem-vindos! Então, 3 regras básicas para os desafios que a gente vai enfrentar aqui nos próximos 10 dias. E esse desafio, eu vou chamar aqui de desafio Visão Empresarial 2.0. Eu quero preparar você para que você chegue lá no dia do evento com a mente mais aberta, com a confiança em você mesmo mais firme, para que você perceba, para que você tenha uma visão, uma nova visão do teu negócio, para que abra a tua visão para 2024, porque aquilo que a gente colocou e aplicou no nosso negócio em 2023, talvez algumas coisas já não sirva mais para 2024. Cris, deixa essa live salva, pois... obrigada, Lívia, pois seus ensinamentos valem para a vida. Elas vão ficar salvas os próximos 10 dias, depois eu vou tirar. Então, aproveitem. Então, frisando aqui, vamos aos combinados. Primeiro, você vai fazer, depois você melhora. Segundo, você vai treinar, porque quem treina fica bom. Terceiro, você vai se permitir. Você vai se colocar em experimentação. Combinado? E assim... você vai desbloquear aí em você o seu potencial empreendedor. E conforme eu falei, por que as pessoas Lidiana? É a Lídia. Eu achando que era a Lidiana, era uma outra cliente minha. Lídia, bem-vinda. Porque o que acontece com a gente, muitas vezes, empreendedores... Eu sempre brinco que empreendedor, se não tiver um frio na barriga todo dia, ele não tá vivendo no propósito, né, gente? Mas o que acontece com a gente é que muitas vezes falta a confiança. E da onde que vem essa falta de confiança? De arriscar fazer uma oferta nova, de arriscar fazer um marketing diferente, de arriscar colocar um produto novo na tua empresa, de arriscar treinar melhor a tua equipe. Da onde que vem tanto medo que temos? Gente, são 18 anos aí mais atendendo empresas, atendendo como treinadora de equipes, e eu sei que uma das questões que trava o empreendedor, trava o vendedor, trava também a sua equipe, é o medo, né? O medo, ele é muito comum. E da onde que vem esse medo? Eu estava estudando esses dias a origem do medo e várias, como é que eu posso falar para vocês, de várias vertentes e vários estudos e tudo mais, ainda não se chega a um único acordo, assim, o medo nasceu no ser humano aqui ou ali. Uns falam que foi quando foi implantada a política, outros falam quando houve os primeiros movimentos femininos, outros falam que foi após aparecer as primeiras escrituras da Bíblia. Então, assim, existem vários estudos aí tentando entender da onde que vem essa origem, da onde que vem a origem do medo. Mas o que mais aparece nos estudos é o seguinte: não existe uma única causa, né? Foi vindo conforme a gente foi evoluindo. Então, lá nos primórdios, quando começou a evolução aí do ser humano, a gente vivia num mundo de quê? Cara, para nós sobreviver, para o ser humano sair lá das savanas e tá aqui hoje, ele enfrentou muita coisa. Nossa ancestralidade enfrentou muita coisa. A gente carrega aqui em cada memória do nosso corpo, em cada célula, que compõe o nosso corpo, a gente carrega memórias de tudo isso que foi vivido. Você não é você só. Você tem milhares e milhares de células que compõem o teu corpo e todas elas têm informação. Então, o que eu, Cris, estudei e trago aqui para vocês de mais concreto, digamos assim, em relação ao medo, é que pra gente chegar aqui a gente enfrentou muita coisa, saca? Foi muito, assim, muita coisa em relação a desbravar a mata, foi muita coisa em você ter que
lutar com animais, depois vieram as guerras, depois vieram toda uma revolução industrial. Então, assim, olha quanta coisa. Então, o medo, ele é muito ainda presente na nossa vida, porque a gente ainda vive, né, naquele modo de que a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa de ruim, porque era assim por séculos, por milhares, por 6 milhões de anos. A gente vive nesse retrocesso do medo. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa questão. Quem está falando comigo? O medo nos impede de aceitar. Olha que linda essa frase, de aceitar. E vamos falar sobre isso também. Galerinha tá chegando, obrigado. Vocês que estão me acompanhando aqui. Bárbara, sua linda, que bom ter você aqui também. Diretamente da Espanha, maravilhosa. O medo nos impede da aceitação também, muito bem. E por que eu falo da aceitação? Nossa, muito bem trazida essa fala em relação à aceitação, porque muitas vezes, por não aceitar a minha história, a minha origem, como foi, eu tenho medo de prosseguir. E eu até anotei algumas coisas aqui para que eu não deixe de falar as coisas mais importantes que eu acredito sobre o medo. Então, assim, a primeira questão é que a gente tem um pensamento muito veloz. E o pensamento nos tira muito, assim, da presença. E sendo nós seres humanos, que se cortar aqui sai sangue, então somos todos humanos, todos, eu, você, e 99,999% da população sente medo. É natural. Os gurus que falam que não tem medo, eu vou falar pra vocês, mentira, cuidado. Todos nós, em algum determinado ponto da vida, ora maior intensidade ou menor intensidade, sentimos medo, porque ele faz parte do que nos constituiu até hoje. Então não tem como. Agora a questão é como que eu lido com isso. Uma vez que eu entendo que esse medo vem de tudo que a humanidade, de tudo que nós passamos, de tudo que a nossa ancestralidade passou para chegar aqui, a pergunta que você tem que se fazer é como que eu lido com o medo e em que momentos esse medo me paralisa, de chegar a um objetivo mais concreto daquilo que eu quero. Então essa é a questão, é como que eu lido com o medo, porque medo todo mundo vai sentir, eu, você. Então a questão é como eu lido com o medo. E pasmem, muitos negócios fecham, negócios que têm potencial de crescer gigante, acabam fechando, porque o empreendedor, o empresário, a empresária tem medo de arriscar. Talvez até medo daquilo que nem está acontecendo. E eu já vivi isso com empresas que me contrataram, que estavam ali à beira da falência e falando assim, Cris, me ajuda, dá um jeito. Eu não dou jeito, mesmo como consultora. Porque muitas vezes a empresa já fechou há 1 ano atrás. O empreendedor só não estava vendo. Que ele, na cabeça dele, a empresa já tinha fechado. Há 1 ano atrás ele dizia, se não acontecer isso, eu vou fechar as portas. Se não acontecer aquilo, eu vou fechar as portas. Se não acontecer aquilo outro, eu vou fechar as portas. E daí, 1 ano e meio depois, 2, ele fecha as portas. Mas lá atrás, o medo dele já tinha fechado as portas. Faz sentido, gente, que eu tô trazendo pra vocês? E hoje, a gente vive a era da experimentação, a era da modernidade líquida, a era de que tudo muda muito depressa. E se eu não for uma pessoa adaptável, conforme eu falei na última live, se eu me permitir deixar levar pelo medo, pelas crenças, eu não vou prosperar com o meu negócio em 2024 ou nessa nova era que tá chegando aí, que era a tecnologia da informação cada vez mais veloz. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos de medo em relação... sua linda de Ribeirão do Pinhal, que bom ter você aqui! O medo paralisa mesmo, olha a Rê trazendo. Muito bem. Vou trazer para vocês aqui os maiores medos que faz com que os empreendedores não cresçam com seus negócios. Não é só o fato de fechar. Muitos fecham as portas. Muitos acabam indo à falência, mas alguns não crescem. Fica naquele platô, acaba fazendo aquele resultado e depois não cresce mais do que aquilo. E devido ao quê? Medos, crenças, padrões, aquilo que o segura, que o paralisa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora.
Como que vai funcionar esse desafio então? Pega papel e caneta que agora vai começar. Eu vou trazer para você aqui algo que eu sei que é importante para o teu negócio, para a tua empresa crescer, e que eu sei que é algo que... Por que é um desafio? Porque eu sei que é algo que talvez esteja te paralisando. E no final eu vou dar uma tarefa, como que você faz para se libertar disso que está te paralisando. Em alguns momentos eu vou trazer também questões aqui de estratégia, para você aí atrair o teu cliente certo e dobrar o teu faturamento, combinado? Então, anota aí, vê se faz parte do teu dia a dia esse medo, essa insegurança. Primeiro ponto, você se vê como empresário, uma empresária de sucesso? Você se vê como um empresário, uma empresária que tem uma empresa bem posicionada no mercado? E o que você sente em relação a isso? Como que você se sente em relação a isso? Por trás desta frase que eu trouxe agora, existe uma imensidão de crenças. Porque se eu não me vejo como empresário, eu vejo como eu tenho ali um negocinho, né? Uma empresinha. Qual é a chance que eu tenho de crescer? Qual é a chance que eu tenho de dobrar o faturamento? Se eu não vejo possibilidades dentro do meu negócio. Então, o primeiro ponto é como você se vê aí como empresário, porque sim, se você vende um produto, um serviço, seja ele qual for, você é um empresário, você é uma empresária. A diferença é que talvez você não esteja enxergando o teu potencial e você não esteja vendo possibilidades de crescimento naquilo que você faz. E eu estou falando de empresas que eu já trabalhei, que faturaram 5, 10, 15, 20 mil, e empresas que faturaram acima de 1 milhão. Mesmo aquelas que faturaram acima de 1 milhão, muitas vezes elas não viam possibilidade de faturar 2, 3. Então, presta atenção no que você sente quando você olha para o teu negócio. Como que você vê o teu negócio? Quais são as possibilidades de crescimento que você vê para o seu negócio? Quais são as possibilidades de parceria que você vê para o seu negócio? Esse é o primeiro ponto que eu acho que chave que você tem que olhar. E quais são os medos que você sente em relação ao seu negócio? Medo de não dar conta. Eu até anotei alguns medos bem presentes aqui, ó. Qual que é o medo número 1? É o medo do fracasso. É o medo de não dar conta. Qual que é o medo número 2? Medo da opinião pública, medo da rejeição das pessoas, medo do que os outros vão falar, medo de passar ridículo, medo do julgamento. E sabe o que esse medo do julgamento, do passar ridículo faz com que você haja, ou faz com você, melhor dizendo? Ele faz com que você não venha aqui abrir uma live para falar do teu produto. Ele faz com que você não pense em estratégia digital, porque você acredita que vir aqui no digital é ficar escravo das redes sociais. Ele faz com que você não cogite a possibilidade de melhorar um pouquinho a cada dia nos vídeos que você vai fazer. Esse medo paralisa você de pensar no teu negócio como grande. Porque quem é você, né? Vem aquela questão assim, nossa, mas eu vou fazer isso, mas quem sou eu na fila do pão para conseguir alguma coisa? Já tá bom do jeito que tá. Mas na verdade, quando você fala isso para você mesmo, é porque você acredita que se você fluir, que se você alcançar os teus objetivos, vem o medo número 3, não sou merecedor, o não merecimento. E ele é bem tênue, bem suave, faz você se sabotar em várias coisas. Pergunta como que eu sei. Então percebe aí se esse medo da opinião pública, do que os outros vão pensar, está presente na tua vida. Agora a gente vai só levantar essas questões. Eu quero que você sinta, que você perceba. Eu quero que você vá colocando uma notinha ali, ó, de 0 a 10. Se 0 tá bem próximo e 10, não, Cris, tá bem de boa, isso aqui tá de boa, não penso assim. Mas eu quero que você seja muito honesta com você, nos teus sentimentos, naquilo que você está vivendo aí. Porque o primeiro passo para você sair
Do 0 pro 1 é você ser extremamente, brutalmente honesto com você mesmo. Certo? Então, eu quero que você pense aí, de 0 a 10, como que tá a tua questão em relação ao que os outros vão pensar. Porque o dia, meu bem, que você se libertar do que o que os outros vão pensar, você atingiu o ápice da liberdade, na essência. E mais uma questão que eu quero trazer para vocês aqui sobre os outros. Cuidado, isso eu sempre falo e vou repetir. Cuidado as pessoas que você escuta. Tome cuidado com as críticas de quem não está construindo nada. Tome cuidado com os conselhos da pessoa que sequer sabe o que você quer para a tua vida. Tome cuidado. E você quer agradar a quem? Você não precisa agradar ninguém. Porque quando você faz por você, quando você acredita em você, quando você vai lá e executa o que precisa ser feito, independente da opinião dos outros, os outros não terão outra opção a não ser a respeitar você, acreditar em você e aplaudir o teu resultado. Então não é sobre os outros. Então anote aí que a gente vai falar mais ali na frente sobre isso. Como que está essa questão para você sobre o que os outros vão pensar, principalmente as pessoas que a gente ama, o que a família vai pensar, o que os amigos vão pensar. E se pergunte por que você tem a agradar os outros. Não há necessidade. Enquanto você vive agradando os outros, olha para o teu financeiro como que está, olha para a tua relação com a família de origem, marido, filhos, enfim, como está, olha para você. E olha para os teus resultados. Quem sabe a hora que você respirar fundo e parar de agradar os outros, você dá um sim enorme para você e para a tua vida. E as coisas começam a fluir mais. Vamos lá. Sobre a questão do medo de não ser bom o bastante. O medo de não ser bom o bastante, ele está muito ligado à questão de você fazer e depois melhorar. O medo de não ser bom o bastante está ligado assim, mas tem tanta gente... ele vem disfarçado dessa forma. Percebe aí se você tem esse sentimento. E daí você me coloca aqui para mim no comentário. O medo de não ser bom o bastante, ele está muito ligado a... Mas tem tanta gente fazendo. Mas fulano faz, eu não concordo com o que fulano faz. Aí tem uma pessoa que tem um negócio no mesmo segmento que o teu. Faz a mesma coisa que você. E você fala, mas eu não fico ali. Mas a pessoa tá lá fazendo vídeo, live, shop, isso, estratégia, tá crescendo. E você às vezes tá ali. Mas eu não concordo com essa pessoa. Mas eu não concordo com o que ela fala, não concordo com o jeito do cabelo dela, mas eu não gosto da voz dela. Isso me irrita. Isso é o medo disfarçadinho de eu não sou bom bastante. Então eu fico criticando o que o outro tem e ele tá fazendo. Eu estou aqui nesses próximos 10 dias pra você... para te trazer um choque de realidade. E só os bons e os fortes é que vão ficar comigo até o final. Então esse é o medo de não ser bom bastante. Ele vem disfarçadinho disso. Tem tanta gente fazendo, eu não vou fazer. Mas eu vou começar do zero. O pessoal lá, o fulano tem 1 milhão, 4 milhões, 20 milhões de seguidores, 250 mil seguidores, eu tenho 2 mil seguidores, eu tenho 10 seguidores, sei lá. Não sou bom bastante, o medo disfarçadinho de eu não tenho um número de seguidores suficiente para começar. Gente, quem tem 1 milhão de seguidores hoje, começou um dia, do zero. Quem fatura milhões hoje, começou um dia faturando 1, 2, 3, até chegar nos milhões. Então, esses são os disfarces do eu não me acho bom o bastante, então eu critico tudo aquilo que tem à volta. E também está muito ligado ao medo anterior, porque se eu sou a pessoa que critico tudo e todos, é óbvio que eu vou ter medo de ser criticado, porque isso também está em mim. Percebe? Então, olha para esses medos que eu estou trazendo agora para você, pensa se faz parte da sua vida e vamos limpar isso aí. E são 3 medos, eu vou repetir aqui para vocês. O primeiro é o medo do fracasso. Se você tem medo de fracassar, você nem vai arriscar às vezes. Ou no primeiro tropeço você vai achar que não era pra você.
Então pensa aí se você tem medo de fracassar. Se você tem medo de crescer e falar assim, ó, meu Deus, mas para eu crescer eu tenho que lidar com muito dinheiro, tenho que contratar muitas pessoas, eu não sei lidar com equipe, medo do desconhecido. Então como que o medo do fracasso ele é percebido? Por essas questões. Ele é disfarçadinho de um monte de ponta para você não crescer. É o medo de fracassar. E um deles é o não acreditar no teu potencial e no potencial do teu negócio. Qual que é o segundo medo, então? Você não se achar bom o bastante. Pensa aí comigo. Será que você se acha bom o bastante ou você pensa que tem um monte de gente melhor do que você? Se você pensa que o fulaninho lá tem milhões de seguidores e você está começando agora. Se você pensa que tem um monte de gente fazendo e que você será só mais um na multidão. Esse é o medo de não ser bom o bastante. O terceiro medo, repetindo aqui para vocês, é a opinião pública. Julgamento alheio. E ele vem bem disfarçadinho de eu não consigo, eu não dou conta, não é pra mim. Mas na verdade você tá com medo de molhar o pé na água e o que os outros vão pensar. Eu vou dar um exemplo pra vocês e veja se esse exemplo condiz aí com o teu negócio. Uma vez eu fui treinar uma empresa e eles tinham alguns vendedores antigos e um ou dois que tinha entrado ali naquele mês. E tinha um em específico que eu achava muito bom para venda. E aí essa empresa, sabe como que ela treinava os seus colaboradores? Ela contratava, via lá se a pessoa estava apta em relação às questões da empresa. E aí ela jogava no fogo para a pessoa vender amanhã, sem treinamento. Então ela contratava hoje, a pessoa vinha, passava pelo processo seletivo, que era muito mal elaborado por sinal, depois a gente melhorou esse processo, e ela jogava o vendedor amanhã lá na porta da loja para vender, sem treinamento, sem passar valores, sem nada da empresa. E aí um dia, o dono da empresa falou para mim assim, essa pessoa não tem o nosso perfil. Aí eu falei para ele assim, e qual é o perfil de vendas da empresa? A pessoa veio daqui, veio dali, enrolou, não sabia me dar uma plausibilidade de qual era o perfil da empresa. Daí eu falei assim, então, como que você quer contratar pessoas, quer trazer para mim que essa pessoa não é boa se você não sabe nem o perfil da sua empresa? Aí eu falei para ele assim, eu costumo aplicar o modelo Disney, né? Onde o funcionário entra, os primeiros 45 dias ele é treinado. Na Disney, se eu não me engano, são 3 meses, só se mudou agora. Mas aqui no Brasil, né, 45 dias ele é treinado. E aí depois você coloca ele para acompanhar um vendedor. E a partir do 3º mês ele tá apto para vender. Ah, mas nós não temos tempo para isso. Ah, mas aqui não funciona dessa forma. Ah, ponta. Precisa vender. A pergunta que eu fiz, você está satisfeito com o resultado das tuas vendas? Ah, não, Cris, não, caiu muito, isso e aquilo. A segunda pergunta que eu fiz para ele, você está disposto a fazer o que precisa ser feito para mudar o resultado das tuas vendas na tua loja hoje? Ah, eu tô sim, senhor, então vamos implementar esse passo importante para tuas vendas de treinamento. Mas vai demorar 3 meses, não sei o que. Ponta. Eu falei, você está disposto ou não? Então, quando as perguntas vier para você disfarçadinha no medo, seja objetivo com você e fala, opa, comece a identificar, sabe? Eleve o teu nível de consciência para um outro patamar e sai da conversinha, sai do mimimi, sai das historinhas que você conta para você e faça a pergunta inteligente. Opa, o que está acontecendo aqui? E aí, a pergunta final, eu falei, você entende que se você continuar nesse processo, ele não está funcionando e o teu resultado das vendas estão caindo? Ah, entendo, Cris. Então, vamos testar? E eu fiquei naquela empresa quase 2 anos prestando consultoria. E a gente duplicou, triplicou, quadruplicou o faturamento. Por que eu trouxe essa história para você? Porque vem aqui o nosso
o nosso medo de não ser bom o bastante, o nosso medo da opinião pública, o nosso medo do fracasso. Talvez o que você precise, se você sentiu aí que tem um desses medos que ronda você, tem um desses desafios aí que ronda você, é mudar o teu processo. É olhar para a tua empresa, para o teu negócio como algo grande desde já. Dois grandes, sei lá, eu posso chamar de mitos aí do empreendedorismo, que foi o Steve Jobs, da Apple, e o Walt Disney, da Disney. Eles acreditaram no negócio deles antes do negócio funcionar, antes do negócio ter o resultado que tinha. Lembra da minha primeira pergunta? Como é que você se vê como dono, como empresário do teu negócio aí? Como que você se vê nessa jornada de empreendedor? Você vê o teu negócio alcançando o ápice? Quanto você pretende lucrar no ano de 2024? Nem estou falando de faturamento, estou falando de lucro. Quanto você quer chegar no final do ano e falar assim, eu quero faturar X? Não pense pequeno. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Fazer um planejamento grande e fazer um planejamento pequeno, o trabalho é o mesmo. A execução é que vai ser diferente. Então, quando eu trago essas duas pessoas que eu falei pra vocês, é porque assim, ó, teve uma história da montanha-russa maravilhosa lá, que o Walt Disney tinha criado, só que ele faleceu antes dessa montanha-russa ser colocada em ação, né? Ser construída e funcionar. E no dia da inauguração, e eu já contei isso em live aqui pra vocês, e no dia da inauguração dessa montanha-russa, tava lá, repórter, pessoas, todo mundo, né, falando sobre. E aí a mulher do Walt Disney cutucou ele e falou assim, o cara, né, o repórter cutucou a mulher do Walt Disney assim com o ombro e falou, eita, que pena que o Walt Disney não tá aqui pra ver essa maravilha funcionar. E a resposta dela, sabe qual foi? Engano seu. Ele já tinha visto isso muito antes que nós, porque na cabeça dele era exatamente assim que ia funcionar. Percebe? Então é você ver o teu sucesso, é você ver a tua empresa como grande, como uma resolvedora de problema. E aí sim, você começa a se abrir para o novo. Você deve estar se perguntando o seguinte, Cris, como que eu faço então para me libertar aí desse sentimento tudo aí que eu tenho, dessas coisas todas aí que talvez me impede, né, de dar um próximo passo. E eu vou falar pra você que assim, ó, perder o medo não é mágica. Proteger a sua confiança não é mágica. Porque a gente nasceu, a gente vem de milhares de anos, gerações pautada no medo. Então é um processo. E se você está disposta a fazer esse processo comigo, muito bem-vinda. Aqui eu vou dar algumas tarefas. E quando eu estou munida de técnica, de ferramentas, de um arsenal de possibilidades de mudança, é muito mais fácil lidar com o medo. Ele não vai me paralisar. Ele vai estar na minha vida, vai estar presente aqui. Mas a questão é como eu vou lidar com isso. E eu trouxe uma tarefa para você fazer. E eu vou te convidar a fazer e postar nos stories e me marcar. E a primeira tarefa é você fazer uma lista hoje. Nós estamos falando aqui de empreendedorismo e de negócio, então eu quero que você faça uma lista hoje do que está te impedindo de atingir o resultado que você deseja com o seu negócio. E eu quero que você, para fazer essa tarefa, pegue um copo d'água, coloque uma música que lhe faça bem. E você pegue uma folha em branco, uma caneta e deixe a sua mão solta para ela escrever o que você sentir. Não é só o que vier aqui, mas é o que vem aqui também, no coração. Eu quero que você sinta e faça essa lista. O que está me impedindo hoje? É não ter uma estratégia? Mas e por que eu não tenho uma estratégia? Será que eu tenho medo de contratar alguém? Será que eu compro vários cursos e não tiro 5 minutos para sentar ali? Por que eu estou me sabotando? Então você vai trazer o porquê você não está atingindo, o que está te impedindo e o medo por trás disso. Eu tenho medo de fazer live.
Então, da onde que vem esse medo? É a exposição? Eu não faço vídeo, Reels que seja, porque live ainda é ao vivo, mas de repente assim, eu não faço vídeo. Então, por que eu não faço vídeo? Você vai falar assim, mas eu não tenho tempo. É autossabotagem. Eu não tenho dinheiro para fazer, para pagar alguém. Cara, se você tem um celular e você tem internet, você tem condições de fazer um vídeo. Eu quero muito levar a tua consciência para o seguinte: tudo que aparecer nessa lista, o que é que tem por trás dela? Qual é o sentimento, a emoção que vem por trás da tua lista? É nisso que a gente vai trabalhar amanhã. É você entender o que está por trás de tudo aquilo que é vitrine para você hoje. Porque assim, as objeções que você trouxer, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não é pra mim, eu vou ficar escravo das redes sociais, eu vou falar pra você que tudo isso é uma crença sua. E que essa crença tá te impedindo de vir aqui, usar o poder do digital para você, de forma estratégica, para você atrair o cliente certo e dobrar o teu faturamento. Então, a primeira tarefa é, você vai fazer a lista de tudo aquilo que está te impedindo hoje, dar o próximo passo, para você romper a barreira, para você romper o padrão, o status que você está hoje, e falar assim, eu quero mais. Mas isso aqui hoje está me impedindo, e você tem que ser muito honesto, muito honesta com você. E aí, ao fazer essa lista, você vai colocar do lado qual é o antídoto que a partir de hoje você vai anular, neutralizar esse ponto que está te impedindo de dar o próximo passo. Então, assim, não tenho estratégia no meu negócio. O que eu preciso fazer para ter uma estratégia? Eu posso comprar um curso, eu posso adquirir uma mentoria, eu posso... O que eu preciso fazer? Esse é o ponto-chave. Meus produtos não são tão bons assim. Aí você se pergunta, vamos supor que você quer melhorar a qualidade dos seus produtos. Aí você se pergunta, aonde que é que eu posso fazer uma lista de fornecedores e negociar para ter produtos melhores? Então você vai estar dando um antídoto. Você percebe assim, ó, se hoje eu não tenho um entregável de produto como eu gostaria, eu tenho o medo de negociar. E eu paraliso e continuo oferecendo a mesma coisa. Se hoje eu não tenho a estratégia que eu gostaria, é porque eu tenho medo de contratar. Ou eu tenho medo de alguma coisa ali. Alguma coisa ali está te impedindo. Eu quero muito que você olhe para esse gap entre o que está te impedindo e o que você sente em relação a isso. É nesse buraquinho aí que a gente vai trabalhar. E aí, eu quero deixar para você uma frase aqui que eu li no livro de Napoleão Hill, que ele fala o seguinte: olha só, a batalha da vida nem sempre é vencida pelos mais fortes, pelos mais ágeis ou quiçá pelos mais inteligentes. Todo aquele que vence é o que pensa que pode vencer. Quem sobreviveu lá das savanas não foi o mais forte, não foi o mais ágil, não foi o mais inteligente. Foi aquele que acreditou que poderia fazer diferente, que poderia colher melhores resultados, que poderia vencer as dificuldades, os desafios. Então eu convido você a partir de hoje a acreditar em você, no seu negócio e buscar desenvolver competências, novas habilidades que vão levar você para um próximo nível. E amanhã, às 8h30, eu vou ver você aqui. E amanhã eu vou falar para você sobre essa questão de você lidar com os desafios, as inseguranças, e vou entregar para você uma tarefa, talvez é uma das mais importantes dos nossos próximos 10 dias e muito simples de aplicar e que vai te dar um resultado incrível nos próximos dias, quiçá meses ou nesse ano. Então eu espero você amanhã com a tarefa de hoje feita para o nosso segundo dia do desafio aí Visão Empresarial, que é uma forma que eu encontrei de aquecer, de treinar você para você chegar lá no dia 18 com a mente bem aberta,
e com possibilidades de mudanças aí incríveis que estão por vir. Agora eu preciso que você se permita viver o novo junto comigo. Tamo junto? Te vejo amanhã às 8h30. Tchau!